Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, dessa vez pra gente falar dele, o espírito que anda, o Fantasma, ó. Nova edição da Editora Mitos, o Fantasma por Don Newton, uma nova coleção que tem como objetivo resgatar os materiais dos anos 70, tá? Ilustrados pelo Don Newton e que tem uma proposta gráfica, tem uma proposta visual bem diferente e é bem interessante, principalmente para você que é um leitor das antigas, um leitor acostumado com os formatinhos, os quadrinhos dos anos 70, dos anos 80. A nostalgia vai bater forte aqui, tá, em relação a esse material. E para você que nunca leu Fantasma, pode ser algo bem interessante de acompanhar, tá? Porque a proposta narrativa aqui também é interessante. Só acho que deixa um asterisco aqui dentro da publicação, que é um material com cara de material dos anos 70, tá? Tanto narrativamente quanto, obviamente, visualmente, tá? Isso é explícito e é até uma proposta da publicação. Então, fique claro com relação a isso. Você é um cara que busca uma leitura mais moderna, um visual mais moderno e um outro tipo de material, não é o mais indicado esse daqui. Mas se você curte os clássicos, se você curte essa nostalgia, vai curtir bastante também, tá? Ela tem basicamente o formato americano, tá? O formato básico dessas edições em capa dura, lombadinha quadrada, tá? A gente tem aqui dentro, ó, uma guarda bem bonitinha, ó, bacana o material, tá? Aqui dentro, cara, a gente tem as páginas em papel offset, porque dentro da proposta visual funciona muito melhor um offset. Afinal de contas, a ideia aqui é simular um quadrinho antigo, é simular que nós estamos lendo realmente um gibizinho dos anos 70, que a gente está lendo algum quadrinho publicado pela Ebal, pela RGE, pela Abril, pela Globo, alguma coisa assim, nos anos 70, talvez nos anos 80. As edições, elas não foram remasterizadas e tratadas e estão com uma arte maravilhosa, recoloridas, não. Elas estão com toda a cara clássica e, além disso, toda a borda das páginas também está com efeito envelhecido, está com cara de um material antigo, está com cara de papel jornal que já tem alguns anos. Então, dentro do papel offset, isso ficou espetacular. A sensação de estar lendo uma revista daquelas dos anos 70 é impressionante. Cara, eu me senti lendo as minhas antigas Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, as primeiras edições do Homem-Aranha, lá, as coisas antigas da Editora Abril, né, que são o meu contato mais antigo com quadrinhos, são os quadrinhos da Abril dos anos 80, né, do início dos anos 80, e remete demais a isso. Então foi bem legal com relação a essa parte gráfica, ficou bem bacana e eu curti bastante, tá? Aqui dentro a gente tem deixa eu ver quantas histórias tem, que a gente vai falar sobre todas elas, tá? Aqui a gente tem uma sequência de histórias publicadas entre 1975 e 1977, todas ilustradas pelo Don Newton, tá? Então elas não são histórias que estão na sequência exata, tem alguns saltos de uma edição para outra, porque o objetivo é justamente resgatar as obras desse artista tão sensacional que fez essa obra, tá? A gente tem aqui as edições do Fantasma da edição número 67, 68, 70, 71, 73 e 74. Todas da antiga Charlton Comics. Sim, a falida editora que revelou alguns personagens. Teve algumas coisas bem legais publicadas lá nos Estados Unidos, mas que depois viria a fechar as portas. Outra coisa que é legal que tem aqui na obra é que a gente tem todas as capas originais, tá? Assim como essa capa aqui, que é uma das capas originais do título espetacular, a gente tem todas as capas originais publicadas aqui antes das histórias, tá? Então, elas estão todas resgatadas aqui também. Isso é bem bacana. As histórias que a gente tem aqui são O Triunfo do Mal, As Feras de Madame Khan, O Mistério do Ibex de Mag, O Monstro de Xanadar, O Tocha e O Fantasma de 1776. As histórias são bem variadas, elas têm uma característica bem comum, que é uma forma narrativa que se usava na época, tá? Então é uma forma de se contar histórias de super-herói, ou histórias de herói, histórias em quadrinho como um todo, daquela época. Então tem uma cadência narrativa, tem os balões de texto explicativos longos e tudo mais. Não é redundante, não é enfadonho, tá? Mas tem um ritmo próprio. Você não vai ver o Fantasma o tempo inteiro dando porrada em todo mundo, dando tiro em várias sequências de ação ininterruptas. Não. Tem os momentos de sequência de ação, tem os momentos de recordatório. Vamos lembrar as coisas que aconteceram. A maioria das histórias tem essas lembranças de momentos do passado para explicar os acontecimentos até chegar naquele ponto, tá? Então, elas têm o seu ritmo, elas têm a sua própria forma
e estrutura narrativa. Outra coisa importante, todas as histórias são fechadas, tá? Elas não têm nenhuma dependência de continuidade de nada, nem de uma para outra. A história começa e termina dentro de cada ediçãozinha dessas aqui. Então a gente tem todas essas histórias fechadas. São 6 histórias totalmente fechadas. A gente não tem uma história continuada. Isso é bom demais. Outra coisa legal, cara, é que a gente tem... não é exatamente a origem, tá? Mas de certa forma é. A gente tem o início e até as ponderações de um fantasma iniciante, tá? De um fantasma refletindo a respeito do que é ser um fantasma e desse legado que ele carrega há tantos anos. A gente está acompanhando aquelas histórias de um fantasma que ele está vivendo nos anos 70, tá? Então, o fantasma principal aqui do material é um fantasma dos anos 70, e aí ele mesmo diz que já existe dentro da família dele, o fantasma já existe, né? É um título passado de pai para filho para manter o espírito que anda, aquele cara que não morre, aquele herói da selva ali que não morre, que ele já existe há 400 anos. Então, trocentos parentes dele já foram fantasmas. Então ele está ponderando isso e ele vai lembrar também do pai dele enquanto fantasma. Essa história é sensacional. E a gente também tem uma outra história que é muito legal, que é a última, e eu vou falar sobre todas, tá? A última que a gente acompanha um fantasma de 1700 e pouco. Então a gente volta no tempo alguns anos, além de ter uma história também que se passa nos anos 30. Então, na verdade, a gente acompanha a história de 3 fantasmas aqui, tá? Então, bem bacana que numa única edição a gente tem a possibilidade de ver fantasmas em épocas diferentes. Isso eu acho uma coisa bem legal, tá? Uma proposta bem diferente do material. A gente começa com o Triunfo do Mal, tá? Que é justamente a história desse fantasma, né, refletindo a respeito do que é ser um fantasma, tá? Então ele vai lembrar do pai dele, ele vai lembrar que o pai dele, né, fez com que ele treinasse, fez com que ele entendesse o que é ser um fantasma, e a gente vai acompanhar os últimos dias do pai dele e o início dele enquanto fantasma. É uma história muito boa, tá? Eu curti bastante esse material, vale muito a pena, e a gente então tem aqui um material realmente diferenciado, tá? Eu gostei bastante e acho que vale muito realmente tu dê uma conferida. A seguir, a gente vai para a história As Feras de Madame Khan. Essa daqui, cara, é uma história que envolve digamos, um artista circense, tá? Que tá ali aplicando uns golpes, tá ali tentando fazer um golpe, tá? Baseado em uma antiga cultura de uma tribo licantropa, tá? Se é que se fala desse jeito, mas enfim, uma antiga tribo que tinha o poder de se transformar em lobisomens e feras e tudo mais, e ela tá usando isso como forma de aplicar um golpe. O fantasma, obviamente, vai intervir em cima disso, e a gente vai ter, então, ele tentando impedir que isso aconteça e agindo, né, contra essa mulher. História bacana, com características básicas de uma boa aventura ali do fantasma, tá? E, porra, cara, olha isso aqui, cara, que legal, cara. As cores e as páginas envelhecidas eu acho foda demais, cara. Esse material tá muito bacana. Eu vou fazer tem um quadro novo aqui no canal chamado No Detalhe, que eu boto a câmera em cima da revista e eu mostro ela com calma pra gente ver como ficou. Eu vou fazer um com essa edição pra vocês verem os detalhes dessas páginas amareladas, tá? Porra, isso aqui tá legal demais, cara. Tá. A próxima história se chama O Mistério do Ibex de Mali. E essa daqui é a história que se passa nos anos 30. A gente vai ter fantasmas se deparando com um antigo ídolo, uma antiga estatuazinha de ouro, tá? Uma estátua de valor incalculável, e como ela vai passando de mãos e vai gerando tanta morte e caos ao redor dela, tá? E isso vai passar por mais de um fantasma, e a gente vai justamente para uma época mais antiga acompanhar a história desse pequeno tesouro, tá? Então, história bacana, e é legal justamente pelo fato da gente ver um antigo fantasma aqui no material. A próxima história, cara, qual é o nome dessa daqui? Deixa eu ver se tá aqui, tá. O Monstro de Xanadar. Cara, essa daqui é muito legal. A gente tem um acidente aéreo, tá? E um cientista, um pesquisador, acaba junto com um grupo de cientistas desaparecendo numa montanha, desaparecendo numa região. É uma região extremamente perigosa, uma região que está
aparentemente com alguma maldição, com alguma coisa sobrenatural em volta daquela área. E eles chamam, obviamente, vão pedir ajuda para quem? Pra gente ir lá e tentar resgatar, ver se tem alguém vivo e tudo mais, vão pedir ajuda pro fantasma, tá? Então o fantasma vai no local que a própria família dele disse que nunca era para ir, uma montanha lá isolada, extremamente de difícil acesso, e já existe há gerações na família dele dizendo, cara, é melhor não ir lá. E ele vai, tá? Eu tenho que ir lá ajudar, eu sou o fantasma, eu tenho que ir, tá? Obviamente eles vão se deparar com um mal quase sobrenatural, um mal quase do Conan aqui na história, tá? É bem legal, uma aventura bacana essa tentativa de resgate e descobrir o que está acontecendo de verdade. Curti bastante. Eu sei que não tem nada a ver, tá? Mas eu me lembrei aqui durante a leitura Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, justamente por ter um grupo de pesquisadores que está ali num local totalmente isolado, encontra coisas, encontra rastros assim que tu fala, cara, não é possível que isso esteja aqui. Tem nada a ver, mas me lembrou, tá? Então, só a critério de curiosidade. A próxima história é o Tocha. Tem um vilão atrás de outro vilão, tem um assassino e o fantasma tá atrás de todo mundo, na verdade. A historinha, essa daqui talvez tenha sido a que eu curti menos, tá? Tem os quebras legais, tem o fantasma sendo sequestrado para dar uma variada, né? Ele é sequestrado, feito de prisioneiro, obviamente ele vai escapar, vai cair na porrada com todo mundo e vai resolver todos esses problemas. Mais uma aventura legal, com uma arte muito bacana. Afinal de contas, nós estamos falando aí do Don Newton e com aquela cara de quadrinho antigo que é legal demais, tá? Então, vale muito a pena. E finalmente, cara, a gente tem a história que tem a capa, né, do quadrinho, uma história que se passa nos Estados Unidos, por isso que a gente tem... O fantasma não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, né? Afinal de contas, ele que é o guardião lá de Bengala. Qual é o nome do lugar do fantasma? A galera que manja muito de fantasma provavelmente está me xingando aqui, tá? Mas ele é guardião lá do país dele, onde o primeiro antepassado dele foi um náufrago e passou a adotar essa alcunha de fantasma, e a partir dali, né, começou sua vingança eterna contra piratas e malfeitores da região, tá? Então, a gente vai acompanhar aqui, então, um fantasma de 1776 que está atrás de escravistas, cara. Então, ele vai se infiltrar no meio de barcos piratas, no meio de pessoas de péssima índole, até parar nos Estados Unidos, e ele vai estar diretamente envolvido com alguns movimentos de abolição à escravidão lá dos Estados Unidos. Uma história bem bacana, tá? Bem legal. E, como falei, é a oportunidade de você ver outro fantasma ativo, tá? E eu acho isso interessante, a possibilidade de você ver histórias que se passam em épocas quaisquer. Afinal de contas, tem 400 anos de fantasma para você poder trabalhar. E é legal ver essa viagem no tempo que o personagem permite. Fantasma por Don Newton. Lançamento da Editora Mitos, material legal demais. Ótima oportunidade para você ler alguma coisa nostálgica, com um clima diferente e com uma qualidade muito bacana que tu vai curtir, tá? Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu? Curte o Fantasma? Curtiu o programa? Curtiu a edição? Escreve aqui para mim aqui embaixo, deixa o like, tá? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido. Espero que volte mais vezes. Então, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho. E volte sempre. Não se esqueça de se inscrever no Insta do Barbas para acompanhar novidades, próximos vídeos, promoções lá na Mitos, cupons e tudo mais. Então, fica ligado no Insta também, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.